Bom dia, meus amores! Que saudade de vocês! Hoje, a Pro Bruna, a Pro Paula e a Pro Stephanie tem uma surpresinha pra vocês. Vocês querem conferir? Então fica de olho no vídeo. A primeira receita que nós vamos realizar hoje é uma tinta guache. Então, nossa receita tem 5 ingredientes. Seria o sal, uma colher de sal, uma colher de açúcar, meia xícara de farinha, o corante da cor que vocês quiserem, meu corante vai ser rosa, e 2 xícaras de água. E para colocar todos os ingredientes, nós precisamos de alguma vasilha. A Pro utilizou essa aqui de vidro para vocês acompanharem como é que vai ficar o passo a passo, tá bom? Primeira etapa, nós vamos colocar primeiro todos os ingredientes que são sequinhos, tá? A água fica por último, então vamos lá. O açúcar é 1 colher, tá? Então, nós vamos pegar uma colherzinha e colocar aqui 1 colher de açúcar. Depois, 1 colher de sal. E aqui, na nossa xícara de farinha, não é a xícara inteira, é só meia xícara. Vocês podem colocar a farinha. O próximo ingrediente é o corante. Caso vocês não tiverem corante em casa, que esses que a mamãe geralmente coloca na comida para dar uma corzinha, vocês podem utilizar aqueles suquinhos de pozinho, ou então um pouquinho de gelatina com cor, só para dar uma cor para nossa tinta. O meu corante, ele é um pouco rosa, tá? Mas vocês podem utilizar o azul, verde, outras cores, não tem problema, tá? É só 1 colherzinha, só para dar uma cor, o corante. Nós vamos colocar a água. A água são 2 xícaras, então eu tenho uma aqui, então eu vou colocar. E a próxima xícara de água. É água fria, tá? Não precisa esquentar. E agora, vocês vão mexendo. Pode utilizar a colher, não tem problema nenhum. Ó, agora eu peguei outra colher para amassar alguns pedacinhos que ficaram do corante, tá bom? Ela fica assim. Ficou bem rosadinha, certo? O que nós vamos fazer agora, que é a parte mais legal da receita? Vamos pegar a nossa folhinha de papel e um pincelzinho. Se vocês não tiverem pincel, não tem problema. Pode fazer a pintura com o dedo. Olha só que legal a nossa tinta. Ela fica bem clarinha, tá? Olha só. Uau! Eu vou colocar letra S, tá? Do meu nome. Só que ela escorre um pouquinho, tá bom? Ó. Escorreu bastante, né? Fica muito legal. E esse foi o final da nossa receitinha. Espero que vocês tenham gostado. Agora o próximo vídeo quem vai gravar vai ser a Pro Bruna, tá bom? Tô, Pro Bruna. Obrigada, Pro Stephanie. Oi, crianças. Como a Pro Stephanie falou, nós estamos morrendo de saudade de vocês. E para matar um pouquinho dessa saudade, nós estamos fazendo algumas receitinhas para vocês fazerem em casa. A Pro Bruna vai ensinar para vocês a receita que vocês adoravam comer lá na nossa escola, que é o creme de chocolate. Só que para fazer essa receita, vocês precisam da ajuda de um adulto, porque nós vamos ter que usar o fogão para mexer todos os ingredientes. E para usar o fogão, nós precisamos de ajuda de um adulto, porque criança não pode mexer no fogão sozinho. Combinado? Aqui está os nossos ingredientes. Nós vamos usar 4 colheres dessa de sopa de achocolatado em pó, 2 colheres de sopa de maisena, 2 colheres rasas de açúcar e 600 ml de leite para finalizar a nossa receita. Crianças, a Pro pegou agora uma panela para misturarmos todos os ingredientes secos. Vamos colocar a maisena, o açúcar
e o achocolatado. Nós vamos pegar uma colher para misturar esses ingredientes. Depois que misturou todos esses ingredientes secos, nós vamos acrescentar o leite. E vamos mexer até que dissolva um pouquinho toda essa mistura. Olha só, crianças, agora vocês precisam da ajuda de um adulto, porque agora nós vamos mexer no fogão. Depois que nós misturamos tudo, agora nós vamos ligar o fogão e vamos mexer até esse cremezinho ficar grosso. Então lembre-se, para mexer no fogão tem que pedir a ajuda de um adulto, tá bom? Depois que nós mexemos sem parar no fogo toda aquela mistura, o nosso creme vai ficar assim, ó, bem cremoso e grosso. Agora nós vamos colocar esse creme em uma vasilha ou em um prato e vamos deixar na geladeira até esfriar. Ó, crianças, a nossa receita ficou pronta, a Pro colocou no prato e vou colocar na geladeira para esfriar. Espero que vocês tenham gostado, para vocês lembrarem um pouquinho da nossa escola, que eu sei que vocês amavam comer esse creme de chocolate. E logo estaremos todos juntos, a Pro está morrendo de saudade. Um beijo para todos vocês. Agora, a Pro Paula vai ensinar para vocês uma receita muito divertida. É com você, Pro Paula! Olá, gente! Tudo bem? Que saudade de vocês, né? Quanto tempo que a gente não se vê, que a gente tá longe um do outro. A Pro tá morrendo de saudade de vocês, mas logo, logo isso tudo vai passar. E a gente vai poder ficar um pouquinho mais junto, tá bom? Como a Pro Bruna disse, hoje nós vamos aprender a fazer uma coisa que vocês gostam muito lá na escola, que é a massinha de modelar, tá bom? Então hoje nós vamos aprender a fazer com ingredientes que a mamãe já tem aí em casa. É bem fácil, ok? Então, os ingredientes que nós vamos usar hoje é muito simples, é tudo que vocês já têm em casa, tá? Nós vamos utilizar água, nós vamos utilizar farinha de trigo, sal, óleo de cozinha e também vamos utilizar a tinta guache para colocar a cor na nossa massinha. Aqui eu tenho a tinta azul, mas pode ser qualquer cor, tá? Vamos precisar de uma xícara e 2 colheres, uma colher de sopa e uma colher de café. Então, gente, a primeira coisa que a gente vai fazer agora é colocar os ingredientes que são secos, tá? Então, primeiro nós vamos colocar aqui meia xícara de sal. E aí vamos colocar 2 xícaras de farinha. Aqui eu já tenho medido 2 xícaras de farinha nesse recipiente. Então são 2 xícaras de farinha, tá? Então a gente vai misturar bem. Depois disso, eu vou acrescentar 3 colheres de óleo. Três colheres de óleo. E vou acrescentar 1 xícara de água. Isso eu tô fazendo a massinha, a base da massinha, tá? A cor eu coloco por último, porque eu posso utilizar várias cores. Então, eu vou mexendo. Se eu perceber que vou precisar colocar um pouquinho mais de farinha, eu vou acrescentar, ou um pouquinho mais de água, aí vai depender da textura da massinha, tá bom? Aqui eu precisei acrescentar um pouquinho mais de farinha na minha receita, tá? Então, eu coloquei um pouquinho mais. E aí, agora, eu vou amassar com as mãos, tá? Lembrando que ela não vai ficar grudenta, porque tem óleo nessa massa, então ela vai... você vai começar a amassar ela e ela vai desgrudar das mãos. Então, gente, agora ficou assim, ó, depois que a gente amassou bastante, tá? Você vê que ela não tá grudando nas mãos, você pode fazer a bolinha, ó, e ela não gruda nas mãos, tá? Então, eu posso dividir essa massa em vários pedacinhos e agora eu vou colocar a cor
Então eu vou pegar só um pedacinho para vocês verem como que é. E aí eu vou colocar aqui um pouquinho de tinta, uma colherzinha mais ou menos. E aí eu vou começar a misturar, tá? A minha massinha nessa tinta. E faz uma melequinha na mão mesmo, mas é bem gostoso mexer com essa tinta, tá? E assim. Aí eu vou precisar acrescentando para colocar sem que ela perca a textura de massinha. E aí você pode colorir, você vai tingindo ela mais escuro, mais claro, conforme o gosto da sua preferência aí, tá bom? Agora que a gente já tingiu com azul, nós vamos usar uma outra cor. E aqui eu vou usar o marrom, tá? Então eu vou colocar o marrom igual eu fiz com o azul. Lembrando que eu posso usar várias cores e aí eu vou diminuir apenas a quantidade da tinta, tá? Pra não ficar muita coisa. E aí eu vou misturando com a mão até eu conseguir a cor que eu quero aqui nessa massinha. Então, gente, aqui eu consegui, ó, duas cores de massinha, tá? O marrom e o azul. E aí eu já posso brincar com a minha massinha, eu posso fazer como a gente fazia lá na sala. A gente fazia molde, cortador com tampinha de garrafa, com várias tampas. Nós podemos utilizar aí o reciclável em casa para brincar com a nossa massinha, tá bom? Lembrando que se você quiser que ela fique mais escura, você coloca mais tinta. Se você quer que ela fique mais clara, você coloca menos tinta. Gente, por hoje é só, tá bom? Eu espero que vocês tenham se divertido bastante com as receitas que nós trouxemos para vocês. Pelo menos é um pouquinho, né, que vocês podem matar a nossa saudade aí, brincando um pouquinho em casa de massinha, de tinta, fazendo uma receita do mingau que vocês gostam tanto, que vai ser muito legal, tá bom? Eu acredito que logo, logo a gente vai estar bem juntinho de novo, porque tudo isso vai passar. Um beijo!